Sejam bem-vindos ao podcast Conexão Verde, a mais um episódio, onde a gente vai falar de algo extremamente importante. Estamos concluindo o ciclo do ano, e aí começa aquela ideia da gente planejar novos projetos, né, novas tarefas, novas atividades. Será que isso gera ansiedade, preocupação? Se você está passando por isso, você não está sozinho. E é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre ansiedade. E o SUS traz uma informação: mais de 3.300% de aumento. Agora, além da ansiedade, aí vem obesidade, dor crônica, ou seja, estamos totalmente desregulados. Mas, para isso, para falar sobre esse assunto, para a gente entender como sair dessa média, né, sair desse problema, estamos aqui com um especialista, o Dr. Pedro Muniz Falcão, onde ele vai se apresentar. Doutor, seja bem-vindo ao nosso podcast para a gente falar desse assunto que tira o sono de muita gente. Muito obrigado, Romero. Vamos falar aqui sobre como a gente abordar a partir do nosso estilo de vida, né? E tendo também algumas ferramentas importantes, né, ao nosso lado que a gente pode utilizar, mas primeiramente a gente pensando em ajustes nesse estilo de vida que, como você disse, né, uma epidemia silenciosa. Epidemia silenciosa, doutor. Onde a gente tem obesidade, inflamação crônica, estresse alto, insônia, ansiedade, depressão, batendo a nossa porta. São, né, tantos problemas que até deixa a mesa pesada, né, doutor? Exatamente. E como que a nossa realidade, é né? O que a gente tem visto, né, em todos os setores da sociedade, né, de adolescentes, né? A gente vê em adultos, na faixa produtiva, na faixa que não está produzindo, idosos, né? E não tem uma camada que escape, né, de algum desses problemas que a gente está falando agora. Entendi, atinge todo mundo. Isso. Né? E cada vez mais a gente vê casos de depressão, burnout. Isso. Né? E a gente, pessoal, a gente está aqui para isso, para trazer informação, para desmistificar como sair, né, dessa situação de forma natural, de forma integrativa. Então, doutor, falando de algo natural, né? Como foi o primeiro contato que o senhor teve, né, com a medicina canabinoide? Bom, a medicina canabinoide, eu tive um contato primeiramente durante o curso ainda, né, onde a gente, de forma muito interessada, buscava essa formação complementar, né? Eu sempre gostei bastante da parte científica. Sim. Também, então, papers, né, que são artigos, né, então, matérias de revistas científicas, mas o primeiro contato mesmo veio com essas evidências, né, de que hoje não é mais discussão, como a gente estava aqui conversando previamente. Isso. Não é mais discussão. Há muito tempo não é uma discussão sobre se o sistema endocannabinoide funciona, se a cannabis medicinal tem benefício. Isso não está em discussão, é um consenso científico. E hoje a gente tem a busca, né, na ciência, a discussão científica, ela é sobre qual o melhor usar, qual o melhor derivado, qual a melhor dose, em que horário, para que tipo de público. E aí, a partir desse primeiro contato, onde eu fiz essas leituras, esses estudos, né, depois de formado, durante os últimos anos venho, né, me aprofundando mais sobre o tema, também na prática clínica, né, e aí vendo o benefício no paciente. Sim. Você dá outra visibilidade, fala, o negócio aqui funciona mesmo, ajuda, né, sempre de forma complementar, né, nunca substituindo o estilo de vida, nunca substituindo algo que tenha, né, uma evidência maior, mas de forma complementar a gente vê esses benefícios na prática e a partir daí não parou mais, né? Estou junto dessa discussão. Já é uma realidade, na parte clínica acompanhando e somos interessados bastante. E vamos hoje entender e aprender com o senhor, né, toda essa bagagem, né, toda que o senhor traz aqui pra gente. Doutor, e como é que a gente pode estar associando essa questão do bem-estar e a cannabis, né? Por que é tão falado, né? Por que fala que é uma medicina do futuro, né? Por que existe essa associação tão forte? É uma pergunta, né, que pode ter várias vertentes de resposta, né? Eu diria que essa associação ela pode ser muito bem, digamos, diretamente relacionada, porque o bem-estar ele envolve, né, vários pilares
E a cannabis, ela tem atuação em todos esses pilares, né? Então, eu que sou uma pessoa de atuação entusiasta na medicina do estilo de vida, né? Me apresentando aqui também, tenho uma área de atuação mais focada em nutrologia e medicina do estilo de vida. E na medicina do estilo de vida, que a gente tem nossos pilares do estilo de vida, que é o sono, alimentação, atividade física, manejo de estresse, relações sociais, saúde mental, saúde emocional, comportamentos, né? Evitar comportamentos de risco. A gente tem evidências robustas de atuação da cannabis em todas essas áreas. E aí, o bem-estar, né, como uma situação que tem que ser equilibrada nesses pilares, a cannabis atuando diretamente em praticamente todos eles, ele tem relação total, praticamente. Então, e isso é tão interessante, doutor. A gente da Verde Farm vem fazendo um trabalho, né, para deixar cada vez mais acessível essa informação. E eu me lembro uma vez que estava, né, falando sobre isso, aí uma pessoa da plateia disse assim, não acredito. Como é que um medicamento pode tratar da dor, pode tratar do humor, do estresse? Como assim? Ele falou, Romero, eu gostaria que você me explicasse. E agora a gente tem um momento, né, que realmente um médico pode estar explicando. O que é que está por trás, doutor? Como é que funciona, né, uma molécula tratada em diversos pontos no corpo? A gente tem um ponto importante nisso, Romero, porque isso não é uma pergunta, né, rara e também não só parte de quem realmente tem dúvida, mas de quem não acredita ou por pura ignorância você quer desqualificar. E aí você, não, então isso aí quer dizer que isso aí trata tudo. Isso aí não existe, não tem nada que trata tudo, nem que é bom para tudo. Mas o que a gente tem de fato é que o sistema endocannabinoide, né, que é um sistema onde nosso corpo ele possui. Então a gente tem um sistema onde há receptores, enzimas e substâncias que são esses endocannabinoides que eles estão presentes na planta, por exemplo, da cannabis, que modulam eles. Então, faz parte de nós, né? É algo que faz parte de nós. E esse sistema endocannabinoide, ele regula diversos outros sistemas, né? Praticamente todos. Então, é como se nós tivéssemos, né, nosso sistema cardiovascular, que é do coração, dos vasos do sangue, sistema nervoso, sistema endócrino, dos hormônios, sistema ósseo, sistema imunológico, tudo isso funcionando, e outros sistemas, diversos outros sistemas, tudo isso funcionando, e um sistema, que é o sistema endocannabinoide, modulando todos esses outros sistemas. Se a gente fosse fazer uma analogia, seria um maestro que está regulando... Exatamente. Inclusive, tem uma professora que utiliza essa analogia. Eu esqueci aqui o nome dela para dar o crédito. Mas é uma professora que é médica, muito reconhecida na área, e ela faz essa analogia. Ela fala como se esse sistema, o sistema cardiovascular, se não me engano, ela fala que é a bateria do nosso corpo, que tem um coração. Sim, entendi. E aí tem o sistema endócrino, e aí o sistema endocannabinoide, ele regula todos esses outros sistemas. E o sistema endocannabinoide, ele não é exclusivamente do ser humano. Diversos outros seres vivos têm esse sistema, e é um sistema que vem dos nossos primórdios da evolução. Existem seres e espécies que não têm sistemas importantes, como um sistema nervoso, mas tem sistema endocannabinoide. E os fitocannabinoides, que são os canabinoides que vêm da planta, né, do cannabis, eles modulam esse nosso sistema. Então, dentro do nosso corpo, a gente tem um sistema que tem nossos endocannabinoides, que são substâncias que atuam nele, e a gente tem fora do nosso corpo os fitoendocannabinoides que atuam modulando esse sistema. Então, o nosso corpo está pronto para receber as moléculas, é isso? Isso, exatamente. É aquela história, porque dentro dessa mesma linha de argumento se fala bastante. Então, meu corpo precisa de uma planta. Falei, olha, não é que o corpo precisa de uma planta. Talvez essa planta só exista na evolução porque existe a necessidade dela no corpo. São substâncias que têm ali, fora do nosso corpo, um papel fundamental dentro dele. Só para ter ideia do que a gente está falando disso, né? É uma área de conhecimento milenar, né? Então, a gente tem há mais de 2.000 anos. A gente tem na medicina chinesa antiga, né, utilização em dores, em síndrome em problemas de memória,
e vários outros problemas. Entendo. E que ao longo do tempo foi se visto o benefício, chegando ainda para a nossa medicina moderna aí no século XIX, 1830, 40. Então é ciência, né, doutor? É ciência, com certeza. Isso aí não se fala. Doutor, né? então Consenso. quando eu regulo esse sistema aí do canabinoide, o meu corpo ele fica mais equilibrado e pode ser que aí ele me leve a um bem-estar, seria isso? Aí depende. Aí depende, aquela história. Ele não substitui, né? Ele não substitui o estilo de vida, não é uma coisa que substitui nenhum pilar do estilo de vida. Ele pode dar um suporte, né? Uma ferramenta. Então o bem-estar, na verdade, está nessa homeostase, nesse equilíbrio do corpo. Perfeito. E isso são coisas, essas substâncias, os canabinoides, são substâncias que podem modular esse bem-estar. Entendi. Então, podem potencializar, otimizar, talvez. Entendeu? E quando a gente fala de estilo de vida, né, a gente até entende, né, doutor, que esse estilo de vida que a gente leva pode levar a gente a ter vários problemas de saúde? Seria isso? O estilo de vida ele tem uma relação muito direta com as nossas doenças? Com certeza, com certeza. Que aí nasce a medicina do estilo de vida. Aí nasce a medicina do estilo de vida. A medicina do estilo de vida, ela no Brasil não é uma especialidade médica ainda, né? Mas alguns países já é uma especialidade médica. E ela nasce partindo justamente disso. Ela parte de que a medicina, a medicina tradicional, digamos, ela foca muito nas consequências, né? Sim. E foi criado essa vertente onde a gente vai atuar nas causas, né? E é observado, né? E é de conhecimento vasto isso, de que o nosso estilo de vida, ele é mais determinante do que, inclusive, problemas de genética eventual que você venha a ter, causado por um traço genético. Então, a gente tem no estilo de vida como um fator mais determinante da saúde da pessoa. Entendi. Agora, doutor, vamos lá. A gente hoje precisa bater meta, a gente enfrenta trânsito, nós temos várias obrigações, estresse e como, né, lidar com tudo isso, né? Você está falando que o estilo de vida ele é um dos principais fatores que leva a gente a ter problemas. Mas como lidar com tudo isso, doutor? A gente fala, né, Romero? É engraçado que a mudança de comportamento, né, a mudança de posicionamento, de aspiração que a gente tem hoje na sociedade, né? A gente até pouco tempo, né, a gente até já conversou sobre isso, que o sucesso era atrelado a esse estilo de vida, né? Então, de você morar numa grande cidade, aquele clássico filme, um grande executivo em Nova York, preso no trânsito, dentro de uma limusine, mas já com um jornal na mão, resolvendo coisa no telefone, e com o motorista, e chega num grande empresarial, e a secretária já cola nele ali, já resolvendo um monte de coisa, engravatado, com a agenda lotada, sem estar presente na família, sem tempo para curtir, estressado. E hoje a gente vê, né, um movimento muito interessante. Eu digo que a gente vive a época de ouro da saúde, né? Por mais que tenha um pessimismo em alguns pontos. Sim, sim. Eu sou muito otimista com o nosso futuro, e com o nosso presente eu sou muito animado com a realidade que a gente tem hoje, que existe sim uma busca, e até que vem evoluindo de forma muito positiva, diferentemente de pouco tempo atrás, onde eu via um movimento ali mais voltado à estética, um negócio mais superficial. Hoje existe uma busca do mais profundo, do propósito, da longevidade, do bem-estar. Então existe uma grande luz aí no final desse... Já está sendo. A geração mais nova aí vem com tudo. Que coisa boa. É uma boa notícia isso, né? A gente tem aí movimentos interessantíssimos, né, dentro da indústria. A gente pode ver que é uma realidade, não sei números aqui exatos, mas é algo assim assustador quando a gente vai comparar o consumo de álcool da geração mais nova, né, a geração Z, com a minha geração. Quando vai para a geração dos nossos pais, nem se fala, né? A turma ali gostava do estilo de vida mais desregrado, até pelo conhecimento, de ingestão alcoólica, de tabagismo. Então, o conceito de estilo de vida, ele vem mudando, doutor? Eu diria que, não diria o conceito, mas eu acho que a abordagem, o que a gente vê como um bom estilo de vida, né? Digamos, o que se aspira, nas aspirações de estilo de vida, eu creio que vem mudando muito. Entendi. E assim, na minha opinião, é nítido, em pouco tempo a gente consegue ver. Por exemplo, pouco tempo. Eu mesmo
me considero uma pessoa nova, né, nos meus 35 anos, mas eu vejo que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, às vezes você era visto fazendo exercício físico durante o dia, numa tarde. Sim. E se você fosse visto correndo à tarde num parque e tal, a galera... Oxe, é vida boa demais. Desocupado, né? Desocupado, tá fazendo. E hoje não. Hoje é uma realidade. Quando você vê um cara numa rede social, um empresário e tal, treinando ali durante o dia, o cara, caramba, esse cara passa uma ideia de domínio do próprio tempo. Verdade, ele faz tudo isso e ele ainda tem tempo de treinar na paz dele. Doutor, e a gente vê essa importância, né? Tanto é que em horário de expediente as pessoas estão se dedicando a cuidar, né, do exercício físico, né? Sim. E além dos exercícios físicos... Isso é estratégico para o empresário. Estratégia, né? Não, assim, também, só um adendo, porque o empresário que investe na saúde dos seus colaboradores, ele está potencializando o resultado da companhia. Sim, com certeza. Ele muda o posicionamento da empresa. Com certeza. A equipe com a mente sã, né, consegue pensar e tomar decisões melhores. E além do exercício físico, doutor, existem outros pilares assim que a gente pode ressaltar aqui agora, que são pilares importantes para nos levar ao bem-estar? A gente tem os principais pilares, né, relacionados ao estilo de vida. A gente observa o exercício físico, como a gente foi falado aqui, a alimentação, uma alimentação adequada, equilibrada, sono, manejo de estresse, relações sociais, a forma como você se relaciona, né, na sua esfera, evitar, né, evitar comportamentos de risco, né? Sim. Então, consumo de drogas, de álcool, tabagismo e outros comportamentos de risco. E também a questão da saúde mental, né? Eu falei saúde mental e emocional, né? Que foi o que a gente começou aqui. Eu deixei por outro para falar. Então os pilares a gente já... Isso, dentro desses pilares, a gente pressupõe que trabalhando e desenvolvendo bem esses pilares, a gente consegue buscar o bem-estar. Lembrando que não é buscar uma busca perfeita, o que a gente intangível. Não, você está buscando ali o bem-estar como você está se sentindo bem com você mesmo, você sente que sua vida está indo num caminho organizado. É muita coisa envolvida. Está muito ligado ao comportamento, né? Muito ligado ao comportamento, demais. E em relação aos pensamentos, a qualidade dos pensamentos, como diriam, né, os filósofos mais antigos. Teve uma vez eu entrevistei aqui uma médica, ela falava assim, pensamento, alimento, movimento e medicamento. Muito bom. Né? E como, vamos falar do medicamento, assim, como é que o medicamento, né, o medicamento à base de cannabis pode estar ajudando, né, a esses pilares, né? Principalmente, assim, um problema que muitos passam, que é sono. Sim. Né? Então, como o cannabis pode estar ajudando, principalmente no sono? Como seria, doutor? Bom, a gente tem como um dos pilares do sono, né? A gente tem que abordar, né, com a complexidade e importância, principalmente o sono, que é um pilar extremamente importante. Sem ele, desregula tudo. E a gente tem que abordar com a complexidade que ele pede. Então, é uma avaliação completa e global sobre o que pode estar por trás desse problema, que deve ser feito por alguém que saiba o que está fazendo e o que está procurando e o que fazer quando achar alguma coisa. Perfeito, perfeito. E a partir daí, né, existem as abordagens, né, de maior efetividade, né, higiene do sono, por exemplo. Existem os consensos, né, das sociedades, Sociedade Europeia do Sono, enfim, que são muito respeitados e que propõem essas estratégias de forma muito bem definidas hoje, como evitar telas, os estímulos noturnos, café a partir das 16 horas, enfim, não vou entrar nos detalhes aqui, mas existem a abordagem de higiene do sono, de comportamento, existe a abordagem farmacológica, né, com as medicações quando necessárias, os hipnóticos, né, as medicações que induzem o sono, até com medicações novas saindo. E aí entra também, né, os derivados, né, da cannabis, né, mais especificamente aí muito o CBN, né, e também o CBD e o THC, tudo depende muito da dose e da utilização. Entendi. Nada substitui o diagnóstico, né? A gente fala aqui de forma, né, esclarecedora sobre as moléculas, mas nada substitui uma consulta. Isso, não substitui a consulta, não é recomendação e assim, é uma abordagem complementar, e isso é muito importante ser falado, né? É uma abordagem complementar, né? Muitas vezes refratária. Quando você tenta um tratamento e não consegue, isso é o que a gente tem preconizado, né?
Mas tem um papel fundamental, por quê? Porque o sistema endocannabinoide, ele tem um papel fundamental na modulação do sono. Então, mas não deve ser visto de forma simplória de eu estar falando aqui e ter uma recomendação de ser seguida, porque só para ter ideia da complexidade, os tipos de insônia, os tipos de dificuldade, se é despertar noturno, se é uma insônia, se os problemas dos distúrbios do sono, então requerem abordagens diferentes. Entendi. E requerem prescrições diferentes, se for para os canabinoides. E o que tem associado a eles também requer. Então, se é um sono que tem uma base de ansiedade, é uma abordagem, é um endocannabinoide. Se é um sono que não é de ansiedade, é uma sonolência que vem diurna, é outra questão. Agora, uma pergunta, doutor, que eu vejo assim, é muito recorrente, né? Em relação à medicação, vamos chamar assim, medicação sintética. Qual seria a diferença, né, de fazer um tratamento, exemplo, com o CBN, né, para tratar do sono, e eu me tratar com um medicamento sintético, assim, para que a pessoa que esteja aí acompanhando entenda, né, qual é a diferença desses dois medicamentos? Por quê? Né, eu, como um paciente, claro que o médico vai orientar, mas por que eu estaria, né, escolhendo, né, preferindo o CBN, de fato? Eu vejo assim que, primeiramente, tem que ser definida, a conduta definida em conjunto com o médico de confiança da pessoa, certo? E que ele que deve ter ali a capacidade de julgar, avaliar, juntamente ao paciente, as crenças do paciente, o conhecimento que o paciente tem, as possibilidades do paciente, para decidir a questão da terapia que vai ser utilizada. Mas de forma, né, respondendo a tua pergunta, de forma prática, né, a gente tem como uma alternativa, talvez, né, que pode não causar os efeitos colaterais do que uma medicação sintética. Então, é como se os compostos, né, do canabinoides, eles não carregam os problemas, né, os efeitos adversos da utilização de remédios e medicações tradicionais, como por exemplo a gente tem aí classes nessa parte que são utilizados como às vezes indutor do sono, em que eles têm efeitos colaterais bem conhecidos, né, como uma letargia muito forte no dia seguinte, né, às vezes potencializando ou antecipando quadros demenciais, a depender das substâncias, e é como se os endocannabinoides, os canabinoides, eles fossem livres ou tivessem uma parcela muito menor desse tipo de problema. Esse seria já um grande benefício, né, doutor? Isso seria um grande benefício. Mas, normalmente, na prática, o que a gente tem é o médico, certamente, que entenda, né, que entenda da situação, do problema em si, entenda de tudo isso, ele adote a postura. E o que a gente vê é que, normalmente, pode ser tentado, né, algo farmacológico e aí você entrar como complementar. Sim, fazer as associações, né? Associações, ou não, ou dependendo do quadro, se for algo ali mais leve, que talvez não queira entrar na medicação, você tentar com algo que é mais inofensivo nessa linha. Entendo. Então, é muito disso. É essa discussão científica que a gente tem hoje, que a gente está falando. Isso aí não é consenso, entendeu? Entendi. Isso aí não é consenso. Joia. A gente tem esse consenso de que o sistema endocannabinoide é absoluto, funciona, já é muito bem descrito, não existe dúvida, é um consenso científico. Existe o consenso que existem canabinoides que são externos do nosso corpo. Tem os endo, que são internos, e existem os externos, que modulam o nosso sistema endocannabinoide, e isso também é um consenso, e o que não é consenso é exatamente isso. E aí, qual é a melhor? Se é o CBN, se nessa situação, por exemplo, a insônia é associada com ansiedade, se é melhor outra situação, se é melhor outro, se é melhor talvez o CBD. Perfeito. E aí e qual a dosagem, como a gente tatear a dose ideal. E um tratamento muito personalizado, né, doutor? Muito personalizado, individualizadíssimo, cada um responde de uma forma. A gente tem as nossas enzimas que degradam e fazem a biossíntese no sistema endocannabinoide, e cada um responde de uma forma, e tem também o sistema de metabolização desses canabinoides, que também cada um responde de uma forma. Então, o sistema canabinoide, basicamente, ele é composto dos endocannabinoides, que nós mesmos produzimos, dos receptores canabinoides e das enzimas, que produzem e degradam as substâncias do canabinoide. E aí a gente tem variação disso tudo no nosso corpo. Nós temos, temos mais ou menos receptores de canabinoides, cada um
tem mais ou menos enzimas e cada um a gente produz de formas diferentes, esses endocannabinoides. Excelente. Veja que aula a gente está tendo aqui do sistema dera endocannabinoide. Mas só bate-papo. Só bate-papo. Então, um dos objetivos aqui do podcast Conexão Verde é a gente se conectar com você que está aí do outro lado. E hoje a gente recebeu uma pergunta, né, de uma parceira nossa que acabou de chegar aqui no nosso estúdio e trouxe pra gente aqui uma pergunta. Eu vou trazer agora pra mesa, né? Excelente. A gente tá vendo os benefícios, a gente já sabe que é ciência, né? Temos o sistema endocannabinoide que regula, leva o nosso corpo ao equilíbrio. Mas a pergunta que a gente recebeu foi: esse medicamento, ele pode chegar a viciar? É uma pergunta muito interessante e que ela é até por um estigma prévia que existe quando se fala em cannabis. Pensa logo em droga, em substância. Não, a gente tá falando da planta, cannabis, né? Sem juízo de valor. E aí, respondendo essa pergunta, que é muito comum, né? Muito válida, a gente pode ter, né? Algum efeito colateral nesse sentido, mas não ligado ao CBD, mas ligado ao THC. E por isso mesmo que existem as regulações, né? O THC, que é a substância, né? Que ela que faz esse efeito mais psicotrópico. Isso. Né? Então, gerando essa sensação, e como a gente estava dizendo aqui, a sensação de... Como é que a gente chamou agora? Do barato. O barato, exatamente. Isso. Uhum. Ela que dá o barato, como diz a história, né? E aí existem os limites de concentração. E aí, teoricamente, né? Pode-se haver, né, algum tipo de dependência psicológica, né? No caso do THC. Mas não é nas doses permitidas que trabalham, que existem as formulações, né? Isso aí não interfere. E logicamente é aquilo, né? Tudo que faz bem, né? Tudo que lhe dá resultado, às vezes até terapêutico, pode gerar dependência psicológica. Por exemplo, quem nunca ouviu falar, né, de algum familiar ou algum conhecido de fulaninho adora aspirina, mais antigo, para dor, Neosaldina, então bobeou, se não tomar a Neosaldina dela já tem uma dor de cabeça, quem nunca ouviu essas coisas, isso é um tipo de dependência psicológica. Então quer dizer que aquela substância, a dipirona, o anti-inflamatório, aquela substância que causa dependência e as pessoas não devem tomar, não, são situações específicas. Agora, logicamente, o THC por dar por mexer, né, na nossa percepção, poder trazer uma sensação de bem-estar importante, esse barato, aí tudo que mexe com isso. Por isso que na indústria, né, farmacêutica, os medicamentos assim têm um controle muito grande, né, da quantidade, da concentração do THC, né, para realmente não ter esse tipo de problema. Exatamente. Né? E o THC, ele diferentemente do CBD, que o CBD ele não é relatado esses efeitos colaterais. O THC, ele tem algumas contraindicações, né? A gente tem no THC contraindicações, no CBD não. A gente não vê contraindicações. Então, falando daquela história no começo, a gente estava conversando sobre isso, né? Que estava falando sobre, que vê no consultório ou alguém falando, isso é para mim, né? E você colocou aqui. O CBD, ele praticamente não tem contraindicação. E aí sim, ele é para todo mundo, praticamente para todo mundo, só a discussão é em que ele pode te ajudar. A quantidade, em que situação na sua vida ele vai poder lhe ajudar e como fazer da melhor forma. Mas o THC não, ele tem algumas contraindicações. E aproveitando isso, doutor, que você falou, né, em que pode te ajudar? Além do sono, né, em quais outros tratamentos, assim, geralmente o senhor trabalha cannabis, né, em função de ter um estilo de vida, ter uma qualidade de vida melhor? São diversas situações, assim, e cada vez mais a gente vem descobrindo novos benefícios, né, novas vantagens, novas posições que podem ser melhoradas com a modulação, com os derivados da cannabis. Mas, por exemplo, a gente, de conhecimento, como a gente falou, do sono, né? A gente também pode estar falando bastante aí da questão da fome. Então, a gente tem utilização, pacientes que querem comer mais e não conseguem. Eu tenho um paciente que é beneficiado por isso, que quer comer mais, mas não consegue. Não tem dificuldade, né, de comer, de quer às vezes ganhar massa magra ou quer engordar, mas é ganhar massa magra no fundo, ganhar musculatura e não consegue se alimentar bem durante o dia, não sente fome, a gente encontra isso
E aí tem alguns compostos como o THC, ele entra muito bem aí. Como do outro lado também para a compulsão alimentar, a gente tem o THCV, né, agindo, né, podendo ser um bom aliado no controle da fome. Então, a mesma planta ela tem derivados que, a depender da concentração e do predomínio na fórmula, pode ser orexígeno, que chama, né, que é para dar fome, e anorexígeno, para tirar a fome. A gente tem vários outros benefícios. A gente tem o de conhecimento prévio e absoluto, que a gente não falou aqui, mas é onde foi descoberto, né, na medicina moderna, que é no sistema nervoso central. Então, na modulação da dor crônica. Então, é absoluto que sabe-se que ela age modulando receptores da dor. Então, esse aí, aliado a também o já conhecido como de interromper crises de epilepsia. Mas focando, né, nessa questão da dor, é muito interessante porque tem algumas passagens bem interessantes sobre o uso da cannabis na dor. Muita gente não sabe, mas quando foi descoberto, né, ela foi descoberta inicialmente no uso na medicina mais antiga, né, trazendo para a moderna, no caso. Tinha na medicina chinesa, onde tinha lá no controle da dor, que aí isso é milenar, mas na medicina moderna que a gente conhece hoje, né, não desvalorizando de forma nenhuma, até porque eu tenho muito apreço pela medicina chinesa, mas partindo dali de 1800 para frente, quando foi descoberta, ela também entrou ali como medicação para dor. Ela foi descoberta, né, para controle de crise de epilepsia, e logo em seguida foi visto que a comunidade médica na época ali, 1830, 1840, que um médico irlandês, ele descobriu, né, esses benefícios, né, numas crises epiléticas que uma criança tinha, e ele publicou esses trabalhos, e na década seguinte, né, na Europa, foi difundido de forma absurda, né, principalmente no Reino Unido, e aí foram criados já à época produtos derivados, né, produtos derivados da cannabis. Então não é nada de agora, né? Não, não é de agora, algo não, já... muito tempo. Na verdade, a gente tristemente, né, mas faz parte da nossa história como humanidade, a gente perdeu muito tempo, né, porque foi uma coisa descoberta de forma muito antiga e que os estudos avançaram bastante. E onde é que eu queria falar aqui? Só para ter ideia, até ser inventada a aspirina, muita gente não sabe isso. Até ser inventada a aspirina, era o principal remédio de dor, era a base de cannabis. Então, antes de chegar para a aspirina, se eu não me engano, por cerca de 60 anos, foi o principal remédio de dor na medicina moderna. Não estamos falando de milenar mais da chinesa, na medicina moderna. Então, para você ver o potencial, eu falei aqui da aspirina, fiz essa conexão aqui. Ponte, né? Essa ponte, porque isso é muito importante. Joia, isso é um pouco de história. Então, você que está aí, né, nos acompanhando, se está gostando da nossa entrevista, né, está tendo mais conhecimento, né, sobre a cannabis, sobre o nosso organismo, o sistema endocannabinoide, aproveita, né, para se inscrever no nosso canal e também colocar perguntas, sugestões de outros temas, porque a ideia do Conexão é conectar com você, né, para realmente a gente ter aqui um canal aberto. E a gente tem outra pergunta, né, que chegou aqui, né, aqui de Recife, né, local... teria mais observações, é porque a gente não deixou tanto, mas de aplicabilidade que eu vejo, né? Eu falei muito da dor, do sistema nervoso central. Hoje em dia no esporte está sendo muito utilizado, lembrando que o CBD não é doping, certo? É uma dúvida muito comum para o pessoal atleta. O CBD não é doping. A agência americana regula, né? A UADA, né? Que chama. O CBD, ele puro? Ou... O CBD puro, Agora, o THC é doping. Entendi. O THC é doping. Mas o CBD não é doping, né? Ele não é visto como algo que vai aumentar a performance metabolicamente. Então, ele não é visto como doping. Mas uma informação para você que é atleta, né? Ele é muito utilizado, os estudos aí vêm cada vez sendo mais fortes na questão da recuperação muscular. Então, na verdade, é um conjunto de coisas que pode beneficiar o atleta, né? Logicamente também, né? Não estou aqui falando, incentivando ninguém a utilizar a medicação por conta própria, converse com um profissional você confia e que possui conhecimento sobre o tema. Mas a gente tem visto, né, o potencial, né, na recuperação muscular, na melhora da qualidade do sono
né, por ele ser um bom agente anti-inflamatório, né, onde gera ali um ambiente metabólico melhor para a performance. Também tem sido visto em atletas que têm questão de ansiedade pré-prova, pré-competição, então ele dá uma tranquilizada. Então, na área esportiva é algo que realmente tem... Muito promissor. Na verdade, é uma realidade, né? Já é uma realidade, uma realidade, mas com o potencial de ser mais promissor Agora, ainda. eu vou trazer para o senhor um desafio da nossa região, que aqui é a pergunta. Pois não. Estamos aqui em Recife, a gente sabe, a capital do sol. Isso. Eu sou muito sol na nossa cabeça, né? Ou da chuva, a depender da hora. Também, 2 horas depois né? era a capital da chuva. É um contraste, né? O sol, esse calor, ele atrapalha a qualidade de vida, o nosso bem-estar, doutor? Olha, é uma pergunta interessante que já li algumas coisas sobre, né? E eu diria que existe uma temperatura melhor para o ser humano, né? O ser humano, ele não é feito para temperaturas mais altas, nem para temperaturas mais baixas, né? E a qualidade de vida, né? Você, com certeza, num lugar mais quente, onde você tem ali, né? Vai, por si só, gerar um estresse do ponto de vista... Você com roupa de trabalho no dia a dia, então você suado... com trânsito, calor, ou andando na rua, o sol que tem uma interferência forte, ele pode sim interferir nisso, na qualidade de vida. Entendi. Então exige mais hábitos saudáveis. Isso, exige mais hábitos saudáveis, exatamente assim. Na verdade, essas cidades grandes, né, independente de quando a gente tem ali violência, a gente tem muito trânsito, né, a gente tem calor excessivo, né, a gente tem situações que geram... por exemplo, quando chove, a pessoa, será que vai dar para voltar para casa? Esses problemas eles podem, né, gerar essa interferência, onde as pessoas perdem mais tempo se deslocando no trabalho para casa. Eu acredito muito na minha prática clínica, né? Eu falo muito sobre o caos, né? Eu digo, a gente que hoje em dia, do dia a dia, a gente performar bem no caos, viver bem no caos. Eu digo, a gente tem que lutar muito para poder viver bem. Não é natural, infelizmente, isso aí é uma coisa triste, infelizmente não é natural a gente viver bem, não estou aqui confortável, não faço atividade física, só sigo, entre aspas, a minha rotina, que pode ser extremamente pesada. E quando vai falar para a maior parte da população, aí é que é extremamente pesada mesmo, que a pessoa sai 4h30 da manhã e pega o ônibus e passa 3 horas no ônibus e chega na firma e é o dia inteiro trabalhando. Quando Mas é possível, né, doutor? É sempre possível viver melhor. Então, dentro do que você tem, eu trabalho muito com a realidade do paciente e a minha abordagem ela é muito individualizada. Eu faço uma coisa chamada avaliação comportamental, onde eu vou ver a rotina do paciente como um todo, né, além de outros fatores, onde a gente vai ver realmente como é o dia a dia. E eu digo, a gente tem essa mesa aqui, cheia de parafuso. Uns estão apertados, uns soltos. E aí a gente vai apertar os parafusos que estão soltos ali e vai regulando exatamente. E quando fala de regular, é uma das funções do sistema endocannabinoide que nos leva à homeostase, é isso? Você poderia deixar mais claro aqui pra gente o que é isso? O sistema endocannabinoide, né, ele atua regulando outros sistemas, buscando equilibrar o corpo, né, equilibrar o funcionamento do corpo. E esse equilíbrio, que é um constante desequilíbrio, né? Nosso corpo vive em constante desequilíbrio equilibrado, que aí pode ser trazido até para o nosso conceito de vida, né? De você viver um constante desequilíbrio, mas buscando equilibrar. O sistema endocannabinoide ele tem um papel fundamental nessa modulação da homeostase, que é como um maestro de uma sinfonia, de você trabalhar para equilibrar todo o resto. Então, o sistema circulatório ativa mais, ativa menos, está dormindo, ativa menos e melhora aqui para o sono profundo e vai constantemente fazendo essa modulação. Perfeito. Doutor, aproveitando aqui o momento, a gente sabe que existem algumas pessoas ainda que têm preconceito, né? Algumas vezes tem uma resistência, né, sobre o medicamento à base de cannabis, né? O senhor tem algum caso assim que o senhor até, né, tem a satisfação de nos contar, né, de um paciente que fez um tratamento e realmente teve um resultado significativo, assim, para a gente poder entender, até esclarecer um pouco mais e tirar essas dúvidas? Tenho e mais de um caso, né? Mas teve um caso que me chamou bem a atenção, assim, que isso é algo que tem que ser desmistificado, assim, não é algo sensato de a gente ter isso na nossa sociedade, né? De ter algum tipo de preconceito em produtos à base de cannabis, não é algo sensato. Aquela história, não tem discussão. Não tem discussão, isso é importantíssimo, doutor. Não tem discussão, é negar a ciência, então não tem discussão.
E é muito imaginado porque vai muito, é muito profundo. A meu ver, é uma questão muito profunda, enraizada em colonização. Para mim aqui, se for entrar nessa conversa aqui, história, que eu gosto bastante. Mas estamos aqui para isso, para desmistificar, trazer relatos. Exato, porque tem sido muito atrelado ao uso recreacional, né? Mas no primeiro momento, né, o uso foi medicinal, né? O cannabis, o uso foi medicinal, não foi recreacional. Quando foi lá, mais de 2000 anos atrás, na medicina chinesa, o uso foi medicinal. No Brasil, quando chegou, né, os primeiros relatos históricos da chegada da cannabis, que é um mito muito grande que existe no Brasil, que é do índio, né? Os índios, como se os índios consumissem, né, a cannabis e tudo, e ficassem de boa, curtindo barato. E é uma coisa assim que não tenho ideia de onde pode ter vindo, né? A não ser de um profundo preconceito, visto que a cannabis não é uma planta nativa do Brasil. Então, a cannabis ali que os relatos é lá da Ásia Central, Afeganistão, Uzbequistão, parte da China Oriental, e um miolo grande ali. Ali é a área de origem da cannabis. E a gente tem que no Brasil, quando chegou, qual foi o primeiro uso da cannabis no Brasil? Uso industrial. Uso industrial. É o cânhamo, né? Sim, que fala, isso. Né? O primeiro relato de chegada da cannabis no Brasil através dos materiais de cânhamo, que são as velas das caravelas, e isso é o primeiro, porque é um material ultra resistente, né, que é extraído, né, das fibras vegetais da cannabis e que tem um potencial industrial absurdo. Com certeza. E os portugueses dominavam, né, essa produção, dominavam essa tecnologia. E aqui com as caravelas foi o registro, né, da utilização, porque aqui os empresários, empreendedores no Brasil, nos primeiros atos de colonização, 1500, 1600. É uma planta poderosa, né? Vai da medicina, né, à produção, né, de tantos materiais. E a gente vê, doutor, o quanto que o senhor tem propriedade nisso, né? Trazer para a gente essas informações é importante. Apenas trazendo um pouco antes a questão do paciente, assim, que o senhor tem uma satisfação de contar pra gente. Sim, perfeito, que é o que eu disse. Vou entrar nessa parte da história do entendimento, daria outro podcast. A gente vai marcar pra fazer uma linha do tempo aqui, porque estamos aprendendo muito. Demais. É interessante demais, porque ajuda a desmistificar. Com certeza. E a gente chega na medicina moderna rapidamente. A gente precisa entender a história para entender o presente, a gente chega, o cara que fez isso foi o médico irlandês, William... tem um sobrenome que é William Shonesse. Vamos ter várias oportunidades. E aí ele traz de novo, né, a aplicabilidade, justamente conduzindo, e aí eu vou entrar nessa questão do meu paciente, conduzindo um paciente ali com epilepsia, uma criança. E aí o que acontece? Tem mais de um caso, né? Tem um caso bem interessante, né? Tem uma pessoa de mais idade, e uma pessoa que tinha ali história, na verdade, ela buscou por melhor qualidade de vida, buscou para melhora da composição corporal, emagrecimento. Uma pessoa muito bem informada, né? Psicóloga, uma paciente que é psicóloga, bem conceituada. E tinham ali algumas questões importantes que a gente abordava, que ela já fazia acompanhamento, né? Que eu me coloco como médico que faço esse link entre outros médicos, né, na linha de cuidado do meu paciente, né? Eu tento... Um olhar mais amplo, né? Eu me vejo muito ali como uma figura central, né, do paciente, onde a gente tem, né, trabalha em conjunto com outros profissionais de saúde, né? Desde os médicos, como um cardiologista, como um psiquiatra, um neurologista, um endócrino, como um fisioterapeuta, um educador físico, um nutricionista. E ela vinha já... sendo tratada, né, em algumas situações, como dor crônica. Ela tinha um diagnóstico recente de Parkinson, que tem uma aplicabilidade muito boa, né, nos derivados. E eu via que ela estava muito bem assistida, né, tinha ótimos profissionais com ela. E, assim, a história chegou ali naquele limite, né, no limite do tradicional, digamos, né, ótimas medicações, respondendo relativamente bem. Né? Lógico que tinha uma questão de estilo de vida que eu também ali é o meu trabalho. Também mas aí, e aí esse paciente aqui fortemente elegível a tratamento com
com derivados, né, Sim, do cannabis, sim. né? Desde a questão do sono dela, então da dor crônica que ela tinha, também do tremor essencial, ali do Parkinson, que ela estava começando a desenvolver. E aí eu senti que tinha uma resistência, né? Eu vou muito sentindo meus pacientes, eu não imponho nenhum tratamento. Vai ter que esclarecer, né? Tem que conscientizar, né, doutor? Isso, eu senti que tinha ali uma certa resistência. E aí, toquei no assunto, ela fez uma brincadeira, entendeu? Toquei no assunto, ela fez uma brincadeira sobre. E aí fui pro outro lado, fiz outras perguntas, fiz ela perceber que tinha algo que pudesse ajudar mais. Sim. E aí propus um tratamento. Ela de imediato não foi atrás, não pediu, e aí voltou, teve outra consulta, ela se consulta comigo com uma certa frequência. E depois do sim, vamos dizer assim, E aí depois do sim, ela começou o tratamento, e aí o que a gente sentiu? Ela sentiu realmente que melhorou o som dela, ela sentiu melhor das dores crônicas, né? Que isso mais ou menos menor assim, intensidade. Quanto tempo, assim, doutor, pra gente... Porque eu digo que de uma consulta para outra ali, de 70 dias mais ou menos, ela já teve uma percepção de melhora. E foi a única coisa a mais de diferente que a gente tinha acrescentado. E... eu não lembro especificamente exatamente do caso dela, do composto, mas tinha sido algo ali com, acho que um full spectrum, predominância de CBD, entendeu? Por algum motivo ali específico eu tenha observado e ela sentiu, entendeu? E também, vale salientar, porque eu também fico em contato com meus pacientes, eu fui lá tateando a dose, né? Tem um preceito muito clássico quando a gente trabalha com os derivados da cannabis, né, que tem em outras medicações, muito comum na psiquiatria, que start low, né, comece com pouco, go slow, vá aos poucos, stay low, né, e mantenha-se baixo, então você vai tateando. E eu comecei bem low mesmo. Comecei bem low porque ela já estava ali carregada ali de resistência. Se ela sente alguma coisa e tal, aí vai, o doutor passou isso pra mim, isso não funciona. Mas no final o resultado foi positivo. E aí ela deu feedback, tô sentindo nada. Aí eu digo, opa, então vamos aqui mais um pouquinho. O quanto que é rico, doutor, um depoimento desse, porque a gente traz aqui, né? Porque pode ser você também. Né, que algumas vezes tem a resistência, né, ao novo. A gente sabe que é comum a gente ter resistência ao novo. Mas uma coisa assim, vou ressaltar, esse novo que já tem muitos estudos, que já tem muita ciência, que já tem um sistema por trás. Então, assim, é algo novo pra gente, né? Mas se a gente for estudar a história, já existe há um bom tempo, né, doutor? E geralmente, assim, os pacientes que o senhor trata com cannabis, é mais o quê? Mais adulto? É criança? Qual é o perfil? Isso, pronto, já encaixa muito bem no comentário que eu gostaria de fazer, porque assim, né, que é muito comum em que eu poderia ter benefício disso, né? Então eu vejo assim, pessoas que sofrem de dor crônica, né, aquela dor crônica por diversas razões, desde dores oncológicas, desde fibromialgia, desde alguma dor neuropática, né, uma dor neuropática, algum problema que aflige ali com aquela dor crônica que já vem de muito tempo e que já é tentado muita medicação, que talvez esteja no nível de medicação que faz até mal, ou que esteja, e que ela acha que não tem a solução. E aí, outros casos também, como problemas do sono, né, relacionados a distúrbios do sono. Esses problemas de compulsão alimentar são interessantíssimos, uns compostos de trabalhar, né? A questão da resistência insulínica, não de substituindo tratamentos tradicionais, mas o THCV, por exemplo, atuando ali como ajudando ali na quebra da resistência insulínica. Essas são pessoas que podem e devem conversar com profissionais de confiança para que possam saber mais sobre tratamentos alternativos. A gente vê que em crianças, por exemplo, né, muito utilizado em transtorno do espectro autista, né? A gente tem uma utilização muito forte. Isso, verdade. Inclusive filhos de pacientes meus, as que eu acompanho, vez por outra, por saber que eu trabalho, né, com prescrições, né, derivados, eles me pedem para... Procuram para uma segunda opinião. Eu digo, o neuro que cuida, o neuro que vai definir a conduta. Lógico, o neuro que vai definir a conduta, tudo mais.
Às vezes você ali renova uma receita, enfim, você dá uma orientação, ouvindo o paciente quando ele tem uma proximidade, quando você tem um substrato suficiente para tomar alguma conduta, mas deixa sempre na mão da linha de cuidado principal. Mas a gente vê que nas 3 faixas etárias você tem uma aplicabilidade muito grande. Perfeito. Né? Muito grande. Doutor, a gente vê aqui, a gente falou de sono, né? A gente falou de ansiedade, a gente também aqui, né, compulsão alimentar, dor, né? Falando de tudo isso e trazendo para a questão do bem-estar, qual um dos pilares assim que o senhor considera assim um dos mais importantes para a gente poder aproveitar esse momento aqui, entender um pouco mais e poder focar, né? Para em 2026 a gente ter mais qualidade de vida? Qual seria assim, além do sono, esses outros que a gente falou? Eu vejo que sono, nutrição, atividade física, eles são aí uma trinca muito importante que a gente pode e deve priorizar. Eu digo sempre. Então vamos repetir aqui para todo mundo: sono, atividade física e a nutrição, a alimentação. Como sendo, né, uma trinca que dá suporte a todo o resto. Eu digo, eu gosto muito da ideia de que eu fico sempre tentando conectar com o meu paciente ali, como eu posso acessar e virar uma chave dele. Uhum. Isso é uma coisa que eu tento fazer a todo tempo. Então eu faço uma leitura durante a consulta, porque você sabe, né? Tudo pode fazer sentido para todo mundo, a depender do que você ache que aquilo conecta contigo. Isso, então, é verdade, no teu olhar. Às vezes você atende um empresário que ele acha que está ali a perda de tempo na consulta, que a esposa dele marcou, o que acontece. Hoje eu atendi uma paciente mais cedo, que a irmã deu de presente de Natal minha consulta, ela é minha paciente, ela doutor, sinal que ela gosta muito, né, dela, né? Gosta muito, eu falei, caramba, você fez uma coisa muito louvável, né? Isso. Que ela se preocupa, e foi ótimo, a consulta foi maravilhosa, foi uma consulta online. E a irmã falou, não, você tem que consultar minha irmã e tal, não sei o que, a gente ficava tentando brecha e ela deu lá essa consulta e eu atendi. E acontece também muito disso de você ter, né? Você ter ali pessoas que estão lá e você fica tentando conectar. Então, o que eu busco é achar essa brecha. E aí o que é que eu digo? De bem-estar hoje, né? O que é que eu vejo? O sono, a alimentação e a atividade física, eles deixaram de ser uma obrigação de que a gente tem aquelas recomendações de cima para baixo, de você tem que se alimentar melhor, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer musculação, você tem que dormir melhor. Para ser coisas que, nesse mundo que a gente vive hoje, né, um mundo onde nosso posicionamento estratégico, né, é muito importante, eles são ferramentas que vão potencializar todas as áreas da sua vida. Então, se você souber utilizar bem isso, de você priorizar ali o sono, dormir bem, priorizar o repouso, um sono de qualidade. Se você souber priorizar uma alimentação, não precisa seguir uma dieta rígida. Sim, mas isso tudo já sustenta, né? Mas uma alimentação equilibrada, boa. E incluir atividade física, não importa a rotina que você esteja. Mas não precisa ter todo dia, nem morrer na academia, no cardio. Sempre com orientação profissional, mas de forma que você tenha ali uma quantidade interessante, mínima, de você ir. E isso potencializa tudo. E potencializa, inclusive, outros pilares, como da saúde mental, saúde emocional, o pilar das relações sociais. Você otimiza muito e então, eu diria isso. Esses 3, essa trinca, como entre os pilares da busca do bem-estar, diria esses 3. Doutor, a gente já percebeu aqui os benefícios, né, do medicamento à base de cannabis. Dor, humor, estresse, inflamação, tantas outras, né, coisas que faz no nosso corpo. Mas uma pergunta. Se eu utilizar um medicamento à base de cannabis, eu posso beber? O senhor já escutou essa pergunta lá no consultório? Essa é a pergunta... campeã nos consultórios, né? Nos consultórios do Brasil afora, né? Se a gente pode fazer ingestão de álcool com um determinado tipo de tratamento, e é muito válido, né? O paciente perguntar isso, ele está sendo ali extremamente sábio. Isso, né? E verdadeiro, sábio, né? E verdadeiro. Porque é algo que faz parte, né, do dia a dia, né? Que talvez não devesse ser tanto, mas que faz parte do dia a dia de muita gente e que as pessoas têm essa preocupação. E que muitas medicações, né, interagem, né, muitos compostos interagem com o álcool, né, competem ali na metabolização. E essa pergunta relacionada ao cannabis é muito interessante, porque a gente tem, né, 2 facetas. Né? Ela pode ajudar, inclusive, em algumas situações com o álcool.
Então é aquela história, depende do composto, né? Depende do composto. Então se faz mal, depende do composto. O que é que a gente sabe? A gente sabe que o THC, por exemplo, um composto do cannabis, né? Ele pode sim, né, potencializar alguns efeitos do álcool. Então, o efeito depressor no sistema nervoso central que o álcool gera, ele pode ser potencializado sim, se é feito em conjunto com o THC. A metabolização hepática, que é o fígado, né, metabolizando a substância, ele compete ali, né, com a metabolização do álcool, que pode aumentar o nível plasmático, né, tanto do álcool quanto dos derivados que possam estar ali ocasionando. Então, tem que ser feito com cautela, né, sempre ouvindo o médico de confiança que você esteja prescrevendo. Né? Logicamente que o uso do álcool, como médico, ele nunca deve ser incentivado, né? O abuso do álcool não deve ser incentivado. Então, trabalhar isso sempre do consumo moderado, consciente. E ele pode, sim, trazer alguns riscos, principalmente quando feito com o uso THC. Por outro lado, de forma muito importante, temos o CBD, né? Uma substância, né, que ele pode, inclusive, aliviar sintomas relacionados ao álcool. Então, por exemplo, a gente tem um paciente ali que pode ser beneficiado, né, com quem faz o uso constante, mas um uso social leve, pouco moderado, e ele pode ser extremamente beneficiado de um composto à base de cannabis para até amenizar a ansiedade pela ingestão do álcool, amenizar sintomas que são relacionados aos efeitos colaterais após o uso do álcool, mas principalmente em buscar até reduzir, né, o consumo. Então, Perfeito. Ele pode ser benéfico em algumas situações. Né? Os compostos da cannabis ele pode ser benéfico em algumas situações. Então, esse paciente que fez a pergunta, pode ser que ele, no futuro, nem pergunte mais isso. Exatamente. Coisa pode boa. Pode ser. Mais um efeito aí positivo, pessoal. Hoje, aqui nessa mesa, a gente teve assim, realmente uma aula, né, muito completa, né, da medicina integrativa, né, do bem-estar, um pouco também de história. Então, Sim, a gente fica muito feliz em estar tendo essa oportunidade, doutor, de estar aqui com o senhor. Eu que agradeço. E a gente aproveitando esse momento aqui, se a gente pudesse quebrar um mito, né, ou ainda alguma crença sobre a cannabis, que conselho o senhor daria para, de repente, esse paciente, né, ou até algum profissional que tem algum mito, alguma crença? O que é que o senhor diria a esse profissional aqui nesse momento, aqui no nosso podcast Conexão Verde? Eu diria que você utilizar algum produto derivado da cannabis é você utilizar qualquer outro produto, como a maioria das substâncias que tem na nossa farmacologia, que são derivadas de qualquer outra planta. Então, basicamente é isso. Você não está utilizando algo que vai ser algo de novo ou algo que não foi colocado ali para servir algo na sua vida, né? Mas de forma bem resumida, basicamente é isso, né? É que você está utilizando algo que vem de uma planta, assim como você utiliza em outras situações algo que vem de outras plantas. Então, Perfeito. Não é nada mais além do que uma substância que existe fora do nosso corpo, que também existe no nosso corpo. E que ela tem função no nosso corpo, assim como em vários outros seres vivos. Perfeito. E que começou lá atrás com o uso medicinal e que em um período da história foi colocado como uso recreacional, que houve uma politização muito forte, né, no início do século XX e que se tornou, trouxe esse estigma. E então é nada mais do que uma substância que faz parte do seu corpo e que atua nos seus diversos sistemas, né? Perfeito. Então é ciência, né, doutor? Ciência total. Que ciência bom. Total. E nós que fazemos parte da Verde Farm, que acreditamos nessa ciência, a gente agradece, doutor, né, essa oportunidade, né, esse bate-papo aqui. Né? Então, esse podcast ele é um patrocínio da Verde Farm, uma indústria genuinamente pernambucana, que acredita nessa ciência, que valoriza a qualidade. Nossos laboratórios ficam nos Estados Unidos, onde todos os produtos são certificados. A gente tem um selo COA, né, geralmente para garantir, né, essa qualidade, essa procedência, essa pureza. E a gente agradece
E a gente deixa aqui uma mensagem para você. Você que acompanhou, né, e que realmente sim, começou a descobrir, desmistificar, compartilha essa informação. Porque você não precisa escolher a dor. Você pode escolher o amor. Você pode ter dias melhores, dias com menos ansiedade, com menos dor, menos inflamação. Agora, para tudo isso acontecer, procure um especialista, procure um médico. Então, nós da Verde Farma agradecemos você que está aí nos acompanhando. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Eu agradeço. E palavras finais agora para o senhor poder estar encerrando esse nosso encontro aqui. Romero, eu agradeço demais. Digo sempre que só sabe o benefício prático da cannabis medicinal quando você tem algum familiar que sofre de algum mal, que, como a gente conhece muito bem aí os casos de epilepsia, e que você vê ali de forma quase imediata o benefício da cannabis agindo no sistema nervoso central, né? Então, do mesmo jeito que tem um benefício para aquilo, a gente tem diversas outras situações reconhecidamente sendo beneficiadas também, baseado em ciência. E estar aqui é um prazer enorme estar falando, contribuindo. Já te disse, né? Disse a André, também agradecer a André, agradecer a Jota, agradecer a todo mundo aqui da produção, que para mim é um prazer imenso estar participando. Eu gosto demais de conversar sobre saúde, de conversar sobre história, enfim, de aprender também, e que eu vejo como parte da minha missão, né, estar falando sobre educação e saúde. E esse é um ponto muito importante, porque é como eu estou falando e reforço mais uma vez, né? A gente precisa falar sobre isso, né? Isso, igual aquele meme, né? Precisamos falar sobre isso, né? Uhum. Precisamos falar sobre isso, porque não existe, né? Não existe a gente ter qualquer tipo de preconceito, de estigma, né? Infelizmente acontece inclusive com o profissional. O médico fala de cannabis e você automaticamente, né? Muita gente, né? Automaticamente já pode até julgar o médico, né? O médico está falando de cannabis, e a gente vê que não tem cor partidária, não tem faixa etária, não tem gênero, né? A gente vê, né, eu conheço médicos de posições totalmente diferentes na política, né? Que Sim. É uma coisa que a gente pode pensar que tal lado defende ou tal lado não defende a cannabis, e que, se for guiado pela ciência, ele prescreve, ele conduz, ele sabe o que está fazendo. E para mim é um prazer enorme, né? Agradecer a Verde Farma, uma indústria que com orgulho pernambucana, né? Isso é verdade. A gente, né, quem é pernambucano aí sabe que o pernambucano tem peculiaridades, então, assim, é um orgulho grande, né? A gente ter uma indústria dessa e trazendo esse nível, né, de conhecimento, né? Buscando não só, né, logicamente o objetivo de toda a organização privada, que é vender, né? Não só crescer, mas de levar informação, de trazer conhecimento e educação sobre um tema tão importante, né? E pode contar comigo para outras situações, para outras conversas. Temos muito a conversar. Vamos lá. Né? Temos muito a conversar. Mais uma vez, muito obrigado. E você, baseado em tudo que a gente conversou, acredite, essa medicina pode mudar o seu amanhã. Muito obrigado.